Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Talks do Amanhã. Eu sou a Stephanie Kern, sou aqui a host do podcast, direto do Festures em Gramado. E aqui é um espaço para a gente poder falar sobre o futuro do turismo. De uma forma, através de uma conversa curta e inspiradora, mas baseada em dados, tendências e visão do mercado pensado para esse setor. Bom, no episódio de hoje nós vamos estar falando sobre o futuro das cidades turísticas, destinos turísticos inteligentes, o conceito, a sua evolução, as experiências globais e casos práticos nesse setor, além de caminhos para adaptação no Brasil. Para falar sobre este assunto, eu vou estar acompanhada deles, do Enzo Arns, que é líder de projeto da GKS Inteligência Territorial, que coordena a Rede Brasileira de Destinos Turísticos Inteligentes, e Leônidas Oliveira, arquiteto e urbanista com PhD em História da Arte. Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso podcast. É uma honra tê-los aqui conosco. Alegria, mais uma vez, estar aqui nessa feira e nessa cidade, que é uma experiência, na cidade e na feira. Pessoal, para começar, eu queria que vocês trouxessem na visão de vocês o que define hoje um destino que seja verdadeiramente inteligente. Qual é o primeiro pilar dessa transformação na visão de vocês? O conceito de destino turístico inteligente é um conceito que já tem algum tempo e ele entra dentro de um contexto que já foi trabalhado para outros segmentos e que passou a ser trabalhado para turismo, que é muito básico. Uma cidade é boa para o turista se ela é uma cidade boa para quem vive nela. Então, quanto melhor a cidade for para os munícipes, para quem vivencia o dia a dia dela, melhor ela vai ser para o turista. E o conceito de inteligência tem a ver com juntar esses pilares, fazer desse destino um lugar muito bom para viver e, por conseguinte, um lugar que as pessoas querem conhecer. Porque você quer ir num lugar onde as pessoas são felizes, onde as pessoas se sentem pertencentes. E essa é uma base que me parece ser a mais válida para olhar para esse setor, para esse segmento. Muito bem, e eu colocaria aí também uma questão que as pesquisas do turismo têm mostrado, que as pessoas, a Hilton, a última pesquisa, que as pessoas não querem muito sair de casa mais, e quando saem procuram ter o conforto que tem na sua casa. Então a inteligência dos destinos, claro que tem a tecnologia, que é preciso ter mais clareza e mais facilidades, obviamente, que você já tem na maioria das casas. No entanto, é preciso ter uma conexão com tudo isso e com a existência, ou seja, o ser da pessoa. E a conexão passa necessariamente por pessoas felizes, passa por cidades que se cuidam e passa também por pessoas que se cuidam e que se encontram. Então, para sair de casa, nos próximos anos, eu acredito que vai muito nesse sentido, e experiências como o Airbnb trouxe essa possibilidade de experienciar, e os hotéis estão correndo atrás, de você ir no mercado, de você fazer as coisas, de você viver a vida. Então, a inteligência também emocional, vamos dizer assim, que é a felicidade que você diz, Enzo, é muito relevante nesse processo todo. Bacana ter isso, porque também vai ao encontro do que a gente já conversou também em outros episódios sobre esse equilíbrio, da experiência, do sentir, e ao mesmo passo também de como os moradores também recebem toda essa mudança. E pensando em tudo isso, gente, se a gente olhar para o cenário internacional, quais são as tendências que vêm do mercado internacional que vocês acreditam que podem ser aplicadas hoje no turismo do Brasil? A gente, nesse momento, durante a feira, durante o Festures e com o apoio do Festures, a Abrastoa e a GKS e o Festures estão fazendo um trabalho que tem a ver com o mote da feira desse ano, que é Olhar o Amanhã, que é exatamente isso, perguntando às pessoas, então alunos das instituições de ensino superior, os participantes aqui do evento, operadores turísticos, agentes de viagem, como é que eles olham o turismo de amanhã. E quando a gente tem um olhar de futuro, a gente pode olhar o copo meio cheio, olhar o copo meio vazio, Então, quando a gente olha um copo meio vazio,
a gente consegue perceber coisas no momento atual que nos preocupam, que é essa coisa de um turismo massivo, de um turismo que afugenta as pessoas da própria cidade, dos seus lugares mais importantes, dos seus centros, da sua relação intrínseca com o lugar, e isso está acontecendo em lugares muito emblemáticos, né? E do outro lado, o que a gente percebe, e o Leônidas falou isso há pouco na abertura, né? A necessidade que as pessoas passam a ter de usar turismo como conexão com uma realidade que por vezes ela não consegue ter no dia a dia. Então, quando a gente consegue trazer, e acho que o exemplo de Gramado é ótimo para isso, né? Trazer as pessoas para um lugar que tem uma atmosfera diferente do dia a dia delas, seja de clima, seja de hospitalidade, seja de segurança, seja de limpeza, você transfere para essa pessoa um momento positivo. E eu acho que esse é o copo meio cheio, é você usar o turismo como uma ferramenta para desenvolver as cidades positivamente, para que elas tenham cuidados e preocupações, e ao ter cuidados e preocupações com a cidade, ela se torna um atrativo e ela faz com que as pessoas queiram estar lá. Então esse é o copo meio cheio, é você cuidar para que o turismo seja uma ferramenta de desenvolvimento e não de problema. Perfeito. E eu acredito que nessa transição que o Enzo fala das cidades, que esse esgotamento da cidade receber turista, também aponta para um outro momento do amanhã, do turismo, que o Japão, você falando em experiências internacionais, as vilas japonesas têm atraído um número muito grande de pessoas para conhecer como é aquela capacidade de viver tantos anos, a longevidade, em lugares muito simples, mas onde há profundas conexões entre pessoas, né? A saúde, ela está ligada muito com a capacidade do amor a si mesmo, da relação com o outro, com os outros e da própria permanência na vida. A Itália está tendo um processo muito interessante porque os grandes centros estão saturados e a Espanha não. Engraçado que a Espanha ainda está deixando os pueblos de fora, mas as pequenas vilas italianas há um renascimento muito grande e uma possibilidade de viver o que a cidade não oferece, porque a cidade entrou em ciclos internacionais, o que a gente chama de internacionalização da estética, seja a estética humana, seja a própria estética da arquitetura, do modo de fazer essa, está tudo muito parecido. E você consegue ver coisas genuínas em cidades pequenas. Então esses exemplos são muito bons para o Brasil, onde nós temos uma natureza exuberante, nós temos lugares muito bonitos, fora dos centros, e isso acontece em algumas praias. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos Lavras Novas, que, pasme, nós temos 700 habitantes e 1.400 empregados que trabalham no turismo. Ou seja, é uma vila muito pequenininha. Então, essa busca por esses lugares também é uma tendência extremamente buscada, né? Eu estava vendo, Enzo, lendo ontem, o pessoal do Rio de Janeiro fugindo para a Serra, né? Indo morar em outros lugares, em 50 minutos você está na cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade extremamente turística, que é desejo de muita gente. Então, isso é também relevante. E pensando no cenário brasileiro, nos pontos que a gente ainda pode acelerar e aprimorar, além desse setor de vocês comentarem, né, sobre trazer mais esse foco para cidades menores e que tenham também esse foco turístico, o que vocês acham que a gente pode se aproximar dos modelos internacionais e aplicar aqui no nosso país, que a gente pode aprimorar no nosso modelo turístico? Posso ir? Bom, o que eu acho importante considerar é quando a gente falou, por exemplo, de cidades pequenas, a gente tem casos de cidades que estão trabalhando fortemente de ETI, que são grandes cidades, né, como Belo Horizonte, como Curitiba, né, como São Luís, que tem buscado um olhar de usar turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social e usar a sua reputação já existente em alguns temas
para poder fortalecer isso. E a gente tem outros casos internacionais super bacanas, que não necessariamente a gente está falando nem de cidades pequenas, nem de cidades muito ricas. Eu tenho o caso de Medellín, né, que usou soluções criativas para melhorar a mobilidade, para tirar a ideia de insegurança que porventura tem o país. Então, a gente consegue, e o turismo tem esse poder, né? O Leônidas citou há pouco agora o Rio de Janeiro. Mesmo sabendo de uma situação eventual de insegurança no Rio de Janeiro, a cidade continua sendo buscada, porque ela tem outras valências. Então, se a gente consegue mitigar alguns dos problemas mais sérios e fortalecer outras valências, isso funciona, isso faz diferença. Então, o olhar é exatamente esse, como é que a gente faz a cidade da gente ficar melhor, e eu vou reforçar a minha fala inicial, para quem vive nela, para quem no dia a dia está nela, para que a reputação da cidade ganhe ares externos, porque essa é a melhor promoção turística que uma cidade pode fazer. A gente estava falando de Curitiba, as pessoas têm uma ideia no imaginário coletivo de que Curitiba é um lugar, apesar de ser uma capital bem cuidado, estruturado, onde as coisas funcionam, que tem mobilidade, que tem um transporte público bacana, que tem uma preocupação com a estética, que tem parques, e essa reputação ela sai da cidade, porque o seu morador acaba sendo o embaixador para isso, e vai para a reputação turística. E as pessoas dizem, puxa, então acho que eu tenho que ir lá para poder entender o que é isso. O que é uma capital que trata bem quem vive lá? Porque a gente às vezes tem aquela ideia de que, puxa, numa grande capital não dá para ser feliz, não dá para viver bem. E você tem bons exemplos disso quando você aplica de fato essas valências que a cidade pode ter. Então acho que é um olhar para isso, não é um olhar para cidade pequena, mas é um olhar para o que a cidade pequena tem de melhor, que é essa pessoalidade, que é essa verdade, e que as cidades grandes também têm, só que estão escondidinhas num bairro, numa pessoa, num outro lugar. E eu acredito que assim, precisa, na hotelaria e no turismo no Brasil, avançar muito na questão da tecnologia, de fazer com que o seu hotel seja inteligente, que a viagem tem uma lógica, não é se afastar, as pessoas tendem a querer se afastar da massificação da informação que a internet traz. No entanto, a internet é um mecanismo extremamente eficaz de diminuir os processos burocráticos. Por exemplo, o check-in no hotel, que às vezes tem ficha, tem que assinar, você chega em alguns lugares fora do Brasil e é uma coisa absurda, assim, eu já fiz check-in eu mesmo. E é claro, tem a interação humana que sai daí, mas tem lugares onde você chega e você tem uma rapidez e uma facilidade e que não passa pelo constrangimento de você esperar que você chega cansado. Eu acho que a gente tem que avançar e aprimorar isso, e até você achar a senha da internet e tudo, o código, aí você não erra, o nome é com letra maiúscula, letra minúscula. Vários lugares, por exemplo, eu posso dar exemplo da Espanha mesmo, a internet automática. Você entra, você já está andando na cidade, você vai sair de um hotel para outro. Então, assim, isso tudo é mecanismo, não é que é fugir da informação, mas fazer com que a informação ela não esgote você, a pessoa, mais do que ela já está esgotada quando ela vai viajar, a não ser que ela esteja viajando para negócios. Mesmo assim, o turismo de negócio precisa ainda mais de ter uma tranquilidade nesses processos que o turismo deve oferecer. O acesso à informação das cidades brasileiras não está informatizado. Você chega num hotel, você não tem um totem, você não tem absolutamente nada que você saiba. A conexão, e acho que a inteligência pode trazer isso tanto, né, de conectar os bares, os restaurantes, os lugares, quem vai, como vai, a partir da avaliação dos usuários, isso tudo integrado ao check-in, ao check-out, a uma forma de viver a cidade, mas que isso seja um mecanismo e não um fim. Perfeito. Né? Isso é muito bom porque quando a gente viaja, a gente já tá, tanto se é para lazer ou para negócio, muitas vezes até tu chegar ao teu destino final, tu tá muito cansado. Eu acho burocrático hotel. Não, avião. Tu chega todo cheio de mala. Coisa burocrática é avião. Então é bacana pensar como essas tecnologias vão nos auxiliar e principalmente pensando nessas experiências, né? Que local que eu posso conseguir comer bem, conseguir me organizar, faltou alguma coisa que eu esqueci na viagem. Então,
tudo isso é bacana para conseguir melhorar essa experiência do usuário e até quando vê, fazer com que ele fique mais tempo na cidade, né? Usufrua melhor e consiga até ter a experiência de quem mora, né? Eu, particularmente, sou apaixonada por Curitiba, gosto muito. Apesar de não ser moradora de lá, é uma das capitais que eu admiro muito, porque, de fato, carrega muito essa propaganda, né? De que é uma capital muito boa para quem vive e para quem visita. Então, é bacana trazer isso. E hoje, pensando em todo esse cenário que a gente tem no Brasil, que inovação vocês acreditam que não seja cara, que possa ser simples, que qualquer cidade brasileira poderia implementar ainda em 2025 ou então início de 2026? Eu queria antes dizer uma coisa que eu acho que é importante em relação à ideia de DTI, né? Então eu comentei, a gente acabou de editar a norma brasileira de destinos turísticos inteligentes, então a gente tem uma normativa, né, que acabou de sair do papel, depois de um tempo aí de trabalho. Então o Brasil usou bases internacionais e toda essa ficha corrida de abrasileiramento do trabalho para editar suas próprias normas. Então, assim, tem uma receita para transformar o seu município, o seu estado em um destino turístico inteligente, em que você entende cada uma das valências e você consegue trabalhar isso, e isso pode e deve ser uma política de Estado. Então os municípios têm esse acesso hoje, né? Então você tem a normativa disponível e, como eu falei, há uma rede brasileira de destinos turísticos inteligentes, então já tem um conjunto de municípios brasileiros que estão olhando para isso, que estão trabalhando isso e que você pode integrar essa rede, além de ter uma rede latino-americana também. Então não é algo empírico, é algo já conhecido. E aí quando a gente fala de aplicar isso, quando a gente tem clareza de valências, então a gente vai trabalhar com governança, a gente vai trabalhar com acessibilidade, a gente vai trabalhar com segurança, a gente vai trabalhar com inovação, a gente vai trabalhar com tecnologia. Você consegue olhar para aquele tema e aí ter uma jornada de desenvolvimento para aquele tema, né? Então, já estão sendo desenvolvidos sistemas hoje, a GKS, por exemplo, tem um, em que você tem uma jornada em que você vai ascendendo e vai percebendo níveis de maturidade que você pode ter para se desenvolver. E aí qualquer município pode hoje fazer um diagnóstico rápido, simples, direto, em que ele responde um conjunto de perguntas de um questionário. Ele vai ter uma nota para cada um dos requisitos-chave e depois ele consegue entender, e a inteligência artificial hoje nos ajuda muito nisso, que você treina essa inteligência artificial para dizer como é que você ascende de um nível para o outro, e o município consegue se olhar e dizer, puxa, eu posso crescer aqui, eu posso crescer ali. A gente aplicou uma metodologia desse tipo em 12 destinos brasileiros. Aqui no Sul, por exemplo, a gente aplicou em Curitiba, aplicou em Bombinhas, aplicou em Belo Horizonte, aplicou em São Luís, aplicou em Recife. E ao longo do tempo, em 2 anos de monitoramento, a gente percebe esses municípios crescendo item por item, à medida que eles têm, primeiro, ideia clara de onde é que eles estão e um indicativo de como é que eles podem crescer. Então, ao invés de dizer um item, o que eu posso dizer tendo uma cartilha de crescimento, é fácil fazer lição de casa, porque os preceitos são relativamente básicos. Ter um bom contour, ter forças de segurança que estão preparadas para um fenômeno climático sério, ter acessibilidade para quem tem mobilidade reduzida, ter um olhar para o uso correto do lixo, para o lixo que vai ser produzido pelo turista. Então tem vários pequenos preceitos que juntos fazem de qualquer lugar um lugar mais inteligente no tempo. Bacana. Não, eu vou apenas corroborar tudo o que o Enzo disse e fazer uma reflexão do mundo contemporâneo, que há questões na história da humanidade que elas são ou sim ou não. E nesse caso não há volta atrás, não tem como dizer não para a tecnologia, para a inteligência, para uma vida melhor, que eu acho que as cidades inteligentes traz a melhorar a vida das pessoas, de quem visita, de quem está. E isso é a tecnologia, a informação
a internet, tudo que leva esse novo mundo, pós-tecnológico, aliás, né, nós vivemos, que é preciso aplicar. Então, eu acho que é preciso de que cada hoteleiro, cada pessoa que tenha um meio de hospedagem de uma pousada, ou o prefeito, ou a Câmara de Vereadores, ou o trade, ou todas as pessoas que vivem na cidade precisam realmente descobrir que esse mundo trouxe um esgarçamento e um cansaço através da informação, mas que a informação é um mecanismo muito importante para o crescimento urbano e das pessoas, obviamente. Então, eu corroboro as palavras do Coisa e eu acho que isso daí é fácil de aplicar, porque está em todos os lugares. Olha ao nosso redor nesse podcast aqui, quanta tecnologia tem, quanta informação, quanto conhecimento tem. Então, precisa de uma tomada de decisão de governança política, de entender esse novo mundo que melhora a vida das pessoas. E aproveitando isso que vocês trouxeram, hoje como é que os municípios, as cidades, estados conseguem ter acesso a esse diagnóstico e a esses passo a passos? Bom, vamos lá. Então, o programa Turismo Futuro Brasil é uma parceria do Sebrae Nacional com o BID e ele seleciona de tempos em tempos municípios para trabalhar. O Ministério do Turismo tem um programa e ambos os programas estão hoje vinculados, então são 20 e poucos municípios brasileiros hoje que estão se preparando para poder, logo ali na frente, ter uma certificação. Para haver uma certificação era necessário ter normas e hoje a gente tem uma norma, então em breve a gente vai poder ter uma certificação de fato de um destino para que ele seja identificado com um nível de maturidade para isso, mas se você buscar esse tipo de apoio e atrás das informações que estão na base do Sebrae, na base do Ministério do Turismo, procurar a Rede Brasileira de Destinos Inteligentes, buscar a normativa, né, a norma brasileira de DTI que acabou de ser editada aí, que é de consumo aberto, todos os municípios têm acesso a isso, né? E aí, falando especificamente do trabalho que a gente está fazendo, essa matriz de destinos turísticos inteligentes que nós aplicamos de forma piloto para uma quantidade pequena de municípios, ela já está disponível para que qualquer município hoje possa fazer uso e entender o seu nível de maturidade e a partir de então ascender nos seus níveis individuais. E mais, né, é possível ter um olhar para os benchmarkings. Então, assim, quem são as referências internacionais? Quem são as referências brasileiras? Você está no estado de Minas, quem que é a referência em Minas Gerais? E como é que eu faço para usar boas práticas desses lugares para ascender no meu município? E lembrando sempre, assim, vamos desmistificar essa ideia de que para isso o município tem que ser tecnologicamente superativo e que ele tem que ter, muito recurso. Não, DTI, a ideia de inteligência, e o Leônidas falou isso muito bem, né? A gente tem isso na mão hoje. Usar a inteligência não é mais um negócio caro e difícil. Usar a inteligência é só buscar o que a gente já tem hoje no mercado. Perfeito, muito bom saber, porque daí assim já é um norte para muitos municípios que têm grandes potenciais, interiores, cidades médias, enfim, que podem potencializar o turismo brasileiro, né? E Leônidas, em questões de destinos históricos ou com fortes identidades locais, há sempre essa tensão, né, entre inovação e preservação. Como é que a gente consegue equilibrar esses dois polos pensando nos destinos inteligentes? Bom, eu tenho uma reflexão comigo e na acepção contemporânea da palavra, o destino históricos somos todos os destinos, todos os lugares da humanidade, seja uma cidade pequena, uma cidade barroca, uma contemporânea, ou uma mega cidade, ou a Festures, ela tem uma história. Então, é preciso que a gente reavalie, eu digo muito isso em Minas, e agora a Associação das Cidades Históricas agora abriu para outros municípios, eu acho isso muito bom porque é preciso compreender a história, o pertencimento, como base da vida humana e da felicidade. E quando você compreende isso na sua forma ampla, de que a memória, ou pertencer, ou caminhar por uma cidade, relembrar algo da sua memória para aquele que vive, que lhe trouxe recordações, sejam boas ou ruins, porque a capacidade de revisar própria da vida,
ou seja, quem chega para conhecer um edifício ou uma igreja ou um elemento que é simbólico na história da humanidade, como são os patrimônios mundiais. Tudo isso faz parte da vida e fazendo mais parte da política enquanto gestores, os políticos mesmos, das pessoas, da importância de preservar, mais fácil é ficando. É preciso incorporar a história, o patrimônio histórico, não como um dificultador, mas como um facilitador e como um ente capaz de oferecer experiências de verdade. Eu acredito, e eu sempre tenho uma frase, que viajar só tem sentido quando você experiencia. O mundo inteiro está dizendo isso, mas a única coisa que lhe dá possibilidade de experienciar é a cultura. Nada mais, absolutamente nada mais. Verdade é a cultura, porque a cultura é aquilo que você percebe do outro, percebe de si mesmo, aprende e se sente naquele lugar. Então, a experiência cultural, ela precisa estar associada a qualquer elemento quando se pensa em turismo, quando se pensa em cidade, quando se pensa na vida mesmo. E aí, é claro que isso tornando um valor e não a especulação da transformação acelerada das coisas e derrubando. Drummond fala uma coisa de Belo Horizonte muito interessante. Em 1970 ele nunca mais voltou a Belo Horizonte, que ele falava que a cidade se empavonava pelo corpo crucificado da primeira, ou seja, se mutilava, ia mudando, ia se desencontrando. Tudo isso, quando é percebido, e a educação patrimonial, os mecanismos, a conservação vira um fator de alegria. Minas Gerais tem passado por esse percurso. Nós temos 62% do patrimônio histórico do Brasil tombado, protegido, está em Minas, são 10 patrimônios da humanidade, ou seja, é um colosso de bens de patrimônio. Então, guardar e conservar para nós é muito natural. E ainda é muito dificultador na questão de se tratar da cidade, da especulação e os outros elementos. Mas é preciso essa introspecção de que pertencer é viver. Que lindo! E para a gente finalizar esse momento e essa troca, eu queria que vocês trouxessem uma prática ou iniciativa que todo brasileiro deveria adotar nos próximos 2 anos para se preparar para esses destinos inteligentes que vamos ter ao longo de todo o nosso Brasil. Eu acho que talvez a coisa mais importante que qualquer turista possa fazer visitando uma cidade é procurar isso que o Leônidas falou, é buscar o que é autêntico da cidade e valorizar o que é autêntico da cidade. À medida que você impondera a cultura local, à medida que você valoriza os ingredientes locais, a culinária local, o artesanato local, toda essa produção associada ao turismo, você faz desse lugar um lugar melhor para quem vive, faz do turismo uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social, e essa é uma briga que eu venho tendo há muito tempo, desde a época que eu estava no Ministério do Turismo, já se vão 20 anos aí, de que turismo é um segmento econômico como qualquer outro, como é o comércio, como são os serviços, como é a indústria. Turismo não pode ser tratado como ócio, como lazer. Turismo é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. E aí, pegando de novo o exemplo de Gramado, porque a gente está aqui, eu acho que é importante, né? Gramado mostra isso. Mostra como uma cidadezinha, uma cidadela com 40 mil habitantes, vai receber 9,5 milhões de visitantes e mantém a sua originalidade, e mantém a sua hospitalidade, e usa uma ferramenta como é o Festures para todo ano mostrar o que tem de novo e valorizar o que tem de seu. Então eu acho que é isso, acho que se tem algo que um turista pode fazer, além de tentar deixar só a sua parte ali, a sua passagem, e não deixar rastros da sua passagem, porque os turistas têm deixado rastros, e rastros ruins muitas vezes nos destinos. Se ele puder não deixar rastros, e se ele puder valorizar o que a cidade tem, ele vai fazer o que de melhor um turista pode fazer, que é deixar lá um valor intrínseco da sua visita. Perfeito. Bom, eu tenho refletido muito que, e para mim mesmo, enquanto pessoa, que é preciso de que nós todos compreendermos que a vida mudou. A vida mudou ao longo, vou colocar em
1000 anos, nos momentos que ela mais mudou, houve transformações significativas, foram os momentos ou guerras, que você tem reconstruções, ou pandemias, que você tem reconstruções. As pandemias trazem uma reconstrução um pouco diferente das guerras, porque ela traz a reflexão. Porque você se vê diante da morte, da doença, você se vê sozinho e você precisa refletir e mudar. E o mundo mudou. E precisamos compreender que esse novo mundo é um mundo muito pequeno. Não é mais ir à Europa ou ir aos Estados Unidos ou vir a Gramado, não é mais uma dificuldade ou um sonho, é uma vivência. E a tendência do home office, a tendência da moradia em qualquer lugar para trabalhar, ela vai se acelerar. Ela vai se acelerar tanto que a WTTC soltou uma pesquisa no ano 2024 dizendo que em 10 anos, ou seja, ainda faltam 9, 30% dos empregos mundiais serão do turismo, porque o turismo é uma nova forma de vida. É possível não somente viajar, mas é possível estar morando e conhecendo e experienciando. Então, é preciso que a gente se prepare para esse novo mundo, porque os sonhos para se realizarem de viajar, eles estão cada vez mais próximos, cada vez mais fáceis. E eu acho que a grande abertura é o mundo do trabalho, a possibilidade de viver. E isso é sem volta, porque a pandemia trouxe isso. Eu, antes da pandemia, eu nunca tinha feito, gente, uma reunião online, eu nem sabia que isso existia. O dia que eu vi isso, eu falei assim, gente, por que eu não estou fazendo isso há 10 anos? Aí eu falei assim, gente, por que eu vou sair da minha casa, na minha paz, ou eu posso fazer, tá viajando como eu já fiz daqui e conversando. Então, isso incorporar à vida é preciso de nós acordarmos. A vida mudou, mas é também preciso, nessa aceleração de uma vida mudando, entender, e o que eu falei hoje na palestra, que a sustentabilidade dessa nova vida passa, além do cuidado com a natureza, o cuidado com o coração de cada pessoa. Perfeito. De viver feliz, bem. Gente, foi incrível conversar com vocês, foi muito inspirador. E quero pedir, né, para os nossos ouvintes e também que estão nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, nos vendo, para que comentem aqui o que mais gostariam de saber sobre isso. Quero agradecer muito pela presença de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, pela troca, nesse breve momento. Deixem as suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar vocês, poderem procurar e saberem mais do que cada um faz, mais, e poderem continuar essa conversa com vocês por lá também. Ok. O meu é Leônidas Oliveira, no Instagram, e de lá você vê as outras plataformas. Leônidas, _Oliveira, _. O meu é Enzo Arnes, N mudo, NS, @Enzo Arnes no Instagram. E vale dar uma olhadinha lá na página da GKS, que tem a jornada DTI, então gks.com.br. Vocês vão conhecer lá a jornada DTI, esse trabalho que a gente está fazendo junto à rede e também ao Turismo Futuro Brasil. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Continuem nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio e também não deixem de compartilhar com outras pessoas. Porque além de você, pode ter outras pessoas que também gostem de saber sobre todo esse universo do turismo e sobre o futuro dele para o Brasil e para o que nos aguarda enquanto turistas e também enquanto moradores dessas cidades. Esse episódio e todo esse podcast, ele é em parceria com a Brastos, então sou muito grata a isso e muito obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco e obrigada para os nossos convidados. Até a próxima, pessoal!